será um período de provas. Então não faz sentido nós subirmos para lá, nós passamos pela tribulação, subimos para lá, não. Nós passamos pela tribulação nessa terra, porque já estamos sendo provados aqui, agora. Você está sendo provado agora. O tempo todo você está sendo provado, através das suas atitudes, das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos. Nós já estamos sendo provados agora. E a tribulação será uma provação ainda pior. Segundo lugar, nós aprendemos que o segundo propósito da tribulação é porque será uma preparação de Israel para a chegada do rei, o Messias, Jesus de Nazaré. Agora nós vamos compreender, amados, as distinções, ou seja, as diferenças entre Israel e a igreja, que é outra confusão que existe no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Será que Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, é a mesma coisa do que a igreja? Sim ou não, irmãos? Fala comigo, não. Não é a mesma coisa. Eu vou te mostrar várias evidências de que Israel é uma coisa, é uma nação cuja descendência natural estabelece um povo claro, especial para o coração de Deus. Israel é especial para o coração de Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar pela nação de Israel, nós temos que orar por Jerusalém, nós temos que fazer isso, amá-los, respeitá-los, honrá-los, porque deles veio o nosso Salvador, o Messias, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Precisamos honrá-los, tratá-los, orarmos por eles. Um dia eu quero conhecer Israel, quem sabe você também conosco. Graças a Deus, um lugar maravilhoso. Se nós não pudermos nessa vida terrena, irmãos, lá na glória, nós desceremos com Ele em Israel. Glória a Deus. Amém? Se você é crente, com certeza você vai para Israel. Que coisa tremenda, irmãos. Com certeza você vai para as terras de Israel. Mas quais são as distinções entre Israel e a igreja? Primeira delas, irmãos, a igreja é professante, ou seja, ela professa a fé em Cristo. Amém? Já Israel é nacional, ou seja, é uma nação que surgiu através da descendência natural, o nascimento físico, filhos sendo gerados dentro de uma etnia, dentro de um povo chamado hebreu, o povo judeu. É diferente. A igreja, nós nos tornamos filhos de Deus, não por nascimento natural, porque não é por carne nem sangue, mas é pela fé, pela confissão de fé que nós fazemos diante de Jesus de Nazaré. Amém? Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, a estes lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem e que confessam que Jesus é o Senhor. Então, a primeira distinção é essa. Segunda distinção, antes do Pentecostes já existia Israel, mas não existia a igreja. A igreja só existiu a partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Os primeiros discípulos foram cheios do Espírito Santo, e ali surgiu a igreja primitiva, que se espalhou pelo mundo, pregando o Evangelho, e surgiram as denominações, as igrejas espalhadas por toda a terra, o povo de Deus, nessa era chamada Era da Igreja. Amém? Então Israel já existia, antes do Pentecoste. A igreja existiu a partir de Atos 2, a partir do Pentecostes. São diferentes. Terceira distinção entre Israel e a igreja: os descrentes da igreja visível, mais Israel, natural descrente, entrará na tribulação. Então, se você está na igreja, por mais que você venha nos cultos, participe dos cultos, mas não é um crente genuíno, verdadeiro, autêntico, legítimo, que vive a fé bíblica, a fé na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, a fé na palavra de Deus como vida e obra na sua vida, como regra de fé e de conduta na sua vida, em obediência a essa palavra, infelizmente, querido, você é um crente infiel. Vai ficar para trás, vai ficar para a tribulação, assim como Israel descrente, que não reconheceu ainda Jesus como Messias, vai ficar para a tribulação.
Então são diferentes. Em quarto lugar, Cristo é o cabeça da igreja. Sim ou não? E os crentes, a noiva de Cristo. É ou não é, irmãos? Nós cantamos isso. Vem Jesus, né? Esse é o som da tua noiva. Quem é a noiva? A igreja. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos a noiva de Cristo. Cristo não participará jamais da tribulação. Vocês acham que Cristo vai estar na tribulação, irmão? Sim ou não? Se nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, tu acha que Cristo vai participar da tribulação? Jamais. Nós aprendemos que a tribulação é ira, julgamento, castigo, angústia, destruição, trevas. Tu acha que Jesus vai passar por isso? Não. Então Cristo não participará da tribulação, bem como também o seu corpo místico, a igreja. E aí nós aprendemos de novo aqui sobre o arrebatamento. A função do arrebatamento é arrancar a noiva, a igreja do Senhor Jesus, o corpo místico de Jesus, invisível, para se encontrar com Jesus nos ares e serem poupados da ira de Deus sobre a terra, a tribulação, esses 7 anos proféticos. Amém? A natureza da igreja e a inteireza da sua salvação impedem que a igreja esteja na tribulação, irmãos. A natureza do que é a igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. O que é a igreja? É o corpo místico de Espíritos, onde o Espírito Santo impera. Tudo isso impede que ela esteja na tribulação. Isso é um fato, irmãos. Mais algumas distinções entre Israel e a igreja. Israel ocupa 4/5 da Bíblia Sagrada, irmão. Olha só que interessante. 4 de 5 partes da Bíblia Sagrada são dedicadas a Israel. A maior parte da Bíblia Sagrada é dedicada a Israel. Em termos de extensão, né, bibliográfica. E 1/5 da Bíblia Sagrada é dedicado à igreja. 1/5 à igreja, 4/5, ou seja, é como se fosse 80%, em porcentagem, para você entender mais fácil, 80% da Bíblia fala sobre Israel, trata de Israel, menciona Israel, é o plano redentor de Deus para Israel, as profecias sobre Israel, coisas relacionadas a Israel, as leis para Israel, os mandamentos a Israel. 80% da Bíblia é descrição sobre o povo de Israel. E 20% da Bíblia trata acerca da igreja do Senhor Jesus. Amém? Fala comigo, bendito 20%. Glória a Deus que nós temos esses 20%. Daí surgiu você, querido, igreja do Senhor Jesus. Isso é tremendo, irmãos. Olha como é diferente. A Bíblia fala muito mais sobre Israel do que sobre a igreja. 1/5 é sobre nós. E 4/5, ou seja, 80% da Bíblia trata sobre Israel. Então nós vemos que é distinto. Israel fala de um propósito divino que está em todas as promessas e alianças de Deus sobre a terra, sobre eles, promessas terrenas sobre eles. Já a igreja, as promessas de Deus são celestiais, não são terrenas, como são as promessas para Israel. A promessa abrâmica, a promessa palestínica, a promessa davídica, fala de coisas terrenas. Falam de promessas que vão se concretizar nessa terra. Já dos crentes, a nova aliança, fala de promessas celestiais. Amém? Nós vamos ter essas promessas, algumas delas, é claro, se realizam aqui na terra, parcialmente, mas na sua grande plenitude, na abundância das promessas de Deus, na plenitude das promessas de Deus, nós vamos usufruir de todas elas, aonde? Nas promessas celestiais de Deus. Amém? A Bíblia diz, por exemplo, em Efésios 1:3, toda sorte de bênçãos estão disponíveis para nós nas regiões celestiais. E elas são acessadas através da fé, através da oração, através da adoração. Nós acessamos essas promessas celestiais como igreja de Deus e tomamos posse dela, e elas se realizam na nossa vida aqui
hoje, aqui e agora. Amém? Quem já foi curado por Jesus aí? Levanta a mão. Qualquer coisa. Irmãos, Deus está fazendo coisas tremendas na Casa na Rocha. Deus está fazendo curas sobrenaturais. Deus está fazendo milagres tremendos. Coisas tremendas Deus está fazendo no nosso meio. De a gente orar e Deus fazer. De as coisas, do povo de Deus clamar e Deus mover. São promessas celestiais disponíveis para nós através e acessadas através da fé, da oração daqueles que creem. Israel fala de descendência física, os filhos de Abraão. Amém? Nós, a igreja, somos uma descendência não física, mas espiritual. Nós viemos através de Cristo, da fé que nós colocamos em Jesus. Israel fala de nascimento físico, natural. E através desse nascimento físico, natural, se gera uma nova religiosidade, uma expressão religiosa, espiritual, de busca pelo Deus da Torá, da lei e dos profetas. Já a igreja é diferente, ela vem por nascimento espiritual. Amém? Israel vem pelo nascimento natural, e a partir de então se tornam judeus e começam a buscar a Torá, a lei de Deus e os profetas, o Antigo Testamento para nós, protestantes. Já os crentes, a igreja é diferente, nós nascemos de novo, nascemos pela pregação da palavra, ação do Espírito Santo no nosso coração, nós somos regenerados, transformados, tocados pelo Senhor, e subimos com Ele com graça e glória. Amém? Não precisa ter medo, tá, irmão? O telhado não vai cair, não. Isso aí é o isoporzinho que fica entre as telhas, tá bom? O pastor me explicou, eu perguntei para ele, então às vezes dá umas estaladinhas no telhado, não se preocupe, não é nada demais. É por causa do calor, às vezes, o isopor dá uma dilatadinha entre as duas telhas. São duas telhas, né, pastor? Sanduíche. Então às vezes dá esses estalinhos, fique tranquilo. O telhado não vai cair, não. Em nome de Jesus. Amém? Nosso telhado, nossa cobertura é o cabeça, Jesus de Nazaré. Ele cuida de nós. Vamos lá, gente. Israel, o cabeça de Israel é Abraão. O cabeça da igreja, quem é? Jesus. Então, para os israelitas, o cabeça e o pai da fé é Abraão. Para nós cristãos, o cabeça e líder supremo da igreja, quem é? Jesus. Não é o pastor Giovanni, não é o pastor, não somos nós, irmãos, é Jesus. Nós somos copastores do supremo pastor, que é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Em Israel, o trato divino é individual e nacional. Deus trata tanto individualmente com os indivíduos, mas também trata às vezes com a nação inteira. Já com nós, a igreja, a salvação é individual. Fala comigo, salvação individual. Então a tua esposa não pode salvar você, querido, nem você salvar a tua esposa. Os filhos têm que ter a própria experiência com Jesus. Não adianta se acomodar porque o pai é crente, eu vou para o céu. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Amém? A salvação é individual, meus irmãos. E por último, a igreja, Israel é sem atividade missionária e sem evangelho para pregar. A igreja já não. A igreja tem uma grande comissão para cumprir, está lá em Mateus 28, de 19 a 21. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Glória a Deus, irmãos. Jesus está conosco. Jesus está conosco, mas diferente de Israel, que não tem atividade missionária nenhuma, vem por nascimento, por descendência natural, por nascimento físico. Nós viemos por nascimento espiritual, e por queremos que cada vez mais e mais pessoas se acheguem a Cristo, reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, nós pregamos o Evangelho.
nós temos um evangelho para pregar. Será que você tem pregado o evangelho? Será que você tem sido luz em meio a esse mundo tenebroso? Será que você tem mostrado a distinção entre os verdadeiros filhos de Deus e os filhos das trevas? Porque tem crente que se acha filho de Deus, fala até o nome de Jesus, diz que ama a Deus, mas vive igual um filho das trevas, vive uma vida tenebrosa, trevosa, horrenda, imoral, equivocada, errada, achando que está indo para o céu, irmão. Fala comigo, misericórdia em nome de Jesus. Nós temos uma grande comissão para cumprir. Nós temos o ID do Senhor Jesus. Israel, o Espírito Santo vinha sobre uns e outros, e vinha de forma temporária. A igreja já não. O Espírito Santo habita no crente e capacita os filhos de Deus. Amém? O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo se manifesta na nossa vida. A glória de Deus está conosco, meu irmão. Olha como é distinto Israel e a igreja, totalmente diferente. E tem gente que confunde tudo e acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são bem diferentes as duas. Israel tem um princípio governante, o sistema da lei mosaica. A igreja tem um princípio governante. Sabe qual é o princípio? O sistema da graça de Deus. Amém? O que nos move já não é a lei mosaica. A lei mosaica se findou. E ela foi culminada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O nosso sistema como igreja é o sistema da graça de Deus. Para terminar, Israel tinha um sacerdócio. O sacerdócio arônico de Arão, né? Moisés, Arão, e ali através dos filhos de Arão veio todo um sacerdócio. A igreja, todos os filhos de Deus são sacerdotes. Amém? Levante as duas mãos para os céus comigo e fala: em Cristo Jesus, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Isso foi um dos grandes, das grandes contribuições da reforma protestante. Até então havia um desnível espiritual absurdo. Existia a plebe, o povão, o clero, que tinham conhecimento, os detentores da verdade, e a aristocracia, que era a riqueza, os nobres que governavam a nação. Quando chegou a reforma protestante, esses pilares foram quebrados. Todos somos iguais, todos fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Todos nós somos reis e sacerdotes. Se estivermos em Cristo, todos nós podemos oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Amém? Você não depende de um pastor para exercer a sua fé. Você pode na sua casa, orando, lendo a Bíblia, lendo materiais de edificação, adorando a Deus, irmão. Você pode ser um rei e sacerdote na sua casa. Você, maridão que está me ouvindo, você é o sacerdote da tua casa. Você é o cabeça, você, mulher que está ali no seu lar. Às vezes o marido não é crente. Você é uma sacerdotisa do Deus vivo ali. Por causa da sua fé, Deus é capaz de salvar toda a sua família. Porque existe uma promessa tremenda em Atos 16: se creres, serás salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Através da sua fé, Deus ilumina o teu lar, Deus ilumina a tua casa, Deus ilumina a tua família. Por isso não abandone a fé, persevere na sua fé, continue firme e forte no Senhor. Sempre firmes, com uma fé inabalável, sempre abundantes na obra do nosso Deus. Porque através da sua fé, Deus vai te honrar. Israel foi uma esposa infiel, a igreja é a noiva de Cristo. Israel são os servos de Deus, a igreja são os membros da família de Deus. Olha só como é mais profundo. Israel são servos do Deus Criador, do Jeová, do Deus Criador dos céus e da terra. Nós não, nós somos irmãos de Jesus Cristo e filhos de Deus. Nós podemos chamar o nosso Pai de
papai, Abba Pai. Olha que coisa linda. Israel entrava em colapso quando Jesus falava da paternidade dele com Deus. Porque eles não viam, eles só viam eles como adoradores e servos do Criador. Mas jamais dentro de uma relação de paternidade com o Ser Supremo, com o Deus Celestial, com o nosso Papai Celeste. Jesus veio trazer paternidade para nós, irmãos. Você já não é órfão, você já não está sozinho. Deus te ama, Deus é teu papai. Nós somos membros da família de Deus. A igreja é membro da família de Deus. Jesus nos chama de amigos, amigos de Deus. E para terminar, Israel eram os súditos do Criador do universo. A igreja, nós somos os co-herdeiros, nação santa, povo de propriedade exclusiva, reis e sacerdotes do Deus vivo. Abra comigo para nós finalizarmos Romanos capítulo 8. Romanos 8, 17. Olha só, na palavra de Deus, eu vou reafirmar aquilo que eu acabei de falar. Então nós vimos hoje o propósito da tribulação e o porquê que nós cremos que a igreja será arrebatada antes desse período terrível da tribulação. Nós falamos dos dois propósitos da tribulação e nós falamos até agora sobre a distinção entre Israel e a igreja, provando que Israel é nacional, é por descendência natural, física, e a igreja é por nascimento espiritual e é diferente, é através da regeneração. Olha o que nós vamos terminar lendo esse texto da palavra de Deus. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Fala comigo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glorificação aqui, irmãos, aponta para quê? O arrebatamento. É o momento da consumação da obra extraordinária de Cristo sobre a sua noiva, a igreja. Glorificação fala de arrebatamento. Se com Ele sofremos, é a última palavra que eu quero deixar aqui para vocês. Se você com Ele sofrer, em Cristo, com a fé em Cristo, por amor a Cristo, irmãos, também com Ele você será glorificado, arrebatado, transladado, raptado e vai encontrar com Ele nas nuvens, na glória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, você que está nos ouvindo, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar para finalizar essa parte da palavra, e logo em seguida nós vamos ministrar a ceia para vocês, rapidamente, aqui, com aqueles que aqui estão presentes, tá bom? Você que está nos assistindo e queira participar da ceia do Senhor, nos procure nessa semana, você que faz parte da nossa igreja local, Igreja Casa na Rocha. Nós vamos estar fazendo as lives de segunda a quinta, às 8 horas da noite. Se você quiser ceiar conosco, lá na minha casa, tem um endereço certinho, nós vamos deixar aqui através das redes sociais. Você pode ir lá, depois da live eu vou estar ministrando a ceia para você, também ali nas nossas casas, tá bom? Nosso trabalho celular, nossa igreja em células. Então logo depois da live, a live dura mais ou menos meia horinha, todo dia, às 8 horas da noite, no Facebook do pastor Giovanni, pastor.gil. Então depois da live nós vamos ministrar a ceia para você. Se você quiser receber a ceia do Senhor, ali na minha casa nós vamos estar ministrando a ceia para você, que faz parte do nosso grupo, da nossa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, coloca a mão no seu coração. Logo depois da oração, tá, Emanuel? Pode encerrar a transmissão. Depois da oração, tá? Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar esse momento consagrando essa palavra ao Senhor. Glória a Deus, porque a palavra sobre o arrebatamento não é terrorismo gospel, não é uma palavra de desesperança, pelo contrário, é de consolação,
de esperança, de saber que a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus, no arrebatamento da igreja, na glorificação dos santos. Se nós estivermos mortos, seremos ressuscitados. Se estivermos vivos, seremos transformados com o teu poder e nos encontraremos contigo nos ares. Obrigado por fazermos parte da igreja do Senhor Jesus, por nascimento espiritual, através do novo nascimento, através da regeneração, nós temos direito, nós temos herança, nós temos promessas celestiais, todas elas acessíveis através da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Manifesta a tua graça sobre os teus filhos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Ó Deus, que os seus corações sejam cheios de fé, que a tua glória os alcance, que o Espírito Santo venha sobre eles, que a graça de Deus faça a diferença nas suas vidas. Cura os enfermos, ó Deus, nos leitos de UTI, nas enfermarias, aqueles que estão sofrendo com Covid, Pai, as famílias enlutadas sejam consoladas, e aqueles que estão vivos sejam recuperados, restaurados, livres, libertos, tocados pelo teu poder, ó Deus, pela ação dos teus anjos poderosos. Protege e guarda as nossas casas, as nossas famílias, os nossos irmãos que estão sofrendo, alguns deles, ó Deus, com essa virose terrível. Ativa o sistema imunológico, dá saúde, força e vigor, ó Deus, que eles saiam dessa dificuldade na força, no poder, na glória e na unção do Senhor, ó Deus, que a tua graça se manifeste, que o teu poder venha sobre eles. Proteja principalmente os mais velhos, Senhor, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que têm doenças e complicações médicas. Pai, protege, guarda, livra-os de todo mal, manifesta a tua proteção, a tua guarnição, a tua cura, a tua glória, a tua graça sobre os teus filhos, Pai. E abençoa essa palavra com poder e glória, que essa palavra cresça, se frutifique, se multiplique, que mais e mais vidas sejam tocadas, adornadas, abençoadas, ó Deus, glorificada cada vida, iluminada pelo poder da tua palavra, Pai. Teu nome seja glorificado e o teu nome seja exaltado sobre o teu povo e sobre aqueles que não te conhecem, sejam salvos e restaurados em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para conhecer mais do nosso ministério, www.casanarrocha.com. Que Deus te abençoe. Entre lá, conheça o nosso trabalho, o nosso ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode encerrar. Glória a Deus. Então, você que está aqui,